Oi, gente. Hoje eu resolvi gravar uma tag literária, tem 25 perguntas. Algumas eu inventei e outras eu peguei em lugares aleatórios aí no Google, então vamos lá. Número 1. Se você pudesse trazer um personagem para a vida real, qual seria? E eu nem precisei pensar muito para responder essa, e é o Bispo Miriel, de Os Miseráveis. O Bispo Miriel tem uma maneira muito simples, muito bonita, muito poética de ver a vida, e isso me encanta, então com certeza seria ele. Número 2. Se você pudesse escolher um autor para tomar um café, quem seria? E é claro que eu dei uma roubadinha nessa aí. Eu escolhi dois que já não estão entre nós e um que ainda está. E é a Clarice, o Fernando Pessoa e a Carla Madeira. Número 3. Livro preferido. Ai, gente, essa eu dei uma roubadinha também, porque é assim, impossível escolher um único livro, né? Então eu coloquei três também. Os Miseráveis, Victor Hugo, o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa e A Paixão Segundo GH, da Clarice. Número 4. Se você pudesse viver em um livro, qual seria? Nossa, e essa eu fiquei em muita dúvida também entre Alice e A Fabulosa Casa com Pernas. Porque você já pensou que incrível se a gente pudesse ter uma casa com pernas e ficar viajando sem sair de casa? No livro A Fabulosa Casa com Pernas, a Marinka tá dormindo e aí a casa de noite resolve ir dar um rolê e aí quando ela acorda ela está na beira da praia, assim. Então, seria incrível isso. Na verdade, eu acho que eu escolheria A Fabulosa Casa com Pernas. Queria ter uma casa com pernas, é isso. O que faz você gostar de um livro? Eu acho que, além do óbvio, que é o que faz a maioria das pessoas gostarem de um livro, né? Que é o enredo, os personagens, o desenvolvimento da história. Eu acho que, hoje em dia, o que me faz gostar muito de um livro é quando eu sinto que ele modifica alguma coisa dentro de mim. Quando eu sinto que o livro me torna um ser humano melhor. Quando ele abre os meus olhos para algumas questões. Quando ele me faz ver as coisas através de outros ângulos. Eu acho que é isso. Livro preferido da infância. Não consegui pensar em um livro específico e eu coloquei então A Turma da Mônica, que foi assim muito importante para eu adentrar nesse mundo da leitura. Com que frequência você lê fora da sua zona de conforto? E assim, eu costumo ler livros que eu acho que são difíceis, considerados difíceis. Costumo ler livros que tenham opiniões contrárias às minhas opiniões, e eu acho que isso é uma forma de sair da zona de conforto. Mas eu não costumo ler livros de gêneros que eu não curto tanto, como, por exemplo, romance romântico e fantasia. Eu gosto de fantasia infantil, voltada para o público infantil. Alice, Coraline, livros assim, mas fantasia voltada mais para o público adulto eu não costumo ler. 8. O que te inspira a recomendar um livro a alguém? Eu acho que essa resposta é a mesma de o que me faz gostar de um livro. Eu acho que o que me inspira a recomendar um livro para alguém é quando o livro me transforma de alguma forma, me modifica, me faz um ser humano melhor, quando abre meus olhos para algumas questões. 9. Gênero preferido. Clássicos, eu gosto de quase todos, assim, os gêneros de clássicos. Eu sei que clássico não é um gênero, né? Mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Gosto bastante de poesia, filosofia, terror, apesar de que faz bastante tempo que eu não leio terror. E tem um gênero que eu inventei na minha cabeça, que não existe, que é livros de transtornos mentais. Tem até um nichozinho aqui que é só sobre livros com essa temática. E aí tem não ficção, livros mais voltados para a parte da psicologia, aí tem romances também. 10. Citação literária preferida. Segue o seu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. De que adianta falar de motivos? Às vezes basta um só, às vezes nem juntando todos. Quem és tu? Eu já nem sei, Senhor, eu mudei tantas vezes desde hoje de manhã. Escuta, eu te deixo ser, deixa-me ser então. O coração, se pudesse pensar, pararia. O que é o inferno? Eu o defino assim, o sofrimento por não poder mais amar. Cada qual sabe amar a seu modo, o modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Quem tem menos medo de sofrer tem maiores chances de ser feliz. Aí tem inúmeras outras. Eu tô roubando em todas as respostas, né? Vocês estão vendo. Livro mais inspirador que leu esse ano. E esse ano eu não li muitos livros ainda, então vou falar um de 2024, que é Os Miseráveis. E vocês, eu acho que não aguentam mais eu falando desse livro, mas eu vou falar até o resto da minha vida, pelo resto da minha vida, falarei sobre Os Miseráveis. 12. Cite um caso em que a fama do livro estragou a sua experiência de leitura. E, infelizmente, é Crime e Castigo.
Eu li muitas coisas, muitas opiniões sobre Crime e Castigo antes de eu fazer a minha leitura e eu acho que isso atrapalhou um pouco. Criei muitas expectativas e eu tava esperando que Crime e Castigo fosse mais focado no Raskolnikov, nas questões psicológicas dele. Achei que era um pouco mais parecido com Memórias do Subsolo, onde o Dosto foca quase 100% no personagem principal. Então eu esperava que Crime e Castigo fosse assim também, mas tem muitos personagens secundários que, ao meu ver, assim, não agregaram tanto pra história, e aí acabou deixando a história um pouco maçante, assim, em alguns momentos. 13. Você prefere ler um livro por vez ou vários? E assim, eu prefiro ler um livro por vez, mas geralmente eu leio dois, e tem vezes que eu leio 5, 6, 7. Faz o menor sentido, né? Eu percebo que quando eu tô lendo muitos livros, assim, é porque eu tô num momento muito ansiosa, assim, então eu preciso dar uma parada, desacelerar, colocar minha mente no eixo. Mas assim, geralmente eu gosto de ler um livro por vez. Focar em um livro, mas. Eu gosto, mas eu geralmente leio dois. Se vocês entenderam, não faz o menor sentido essa resposta, mas é isso. Adaptação preferida para filme? Com certeza, Garota Interrompida, Psicose, Hannibal. Gosto muito de Alice, Coraline. Maior decepção para filme? Com certeza, It a Coisa. Gente, eu achei It muito ruim. Eu não assisti o filme antigo, né? Eu tô falando do novo. Eu achei muito ruim os efeitos especiais lá, não gostei mesmo. No geral, as adaptações dos livros do King ficam bem ruins, né? Não gosto muito. 16. Um livro que você vai reler até o fim da vida. Alguns que eu consegui pensar agora, Memória do Subsolo, todos os da Clarice, livro do Desassossego, do Fernando. Autor preferido, acho que já está meio óbvio, né? Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Carla Madeira. Gosto muito do King também. Qual foi o último livro que você adicionou no seu carrinho? Breve Tratado sobre Deus, o Ser Humano e a Felicidade, do Spinoza. Gênero que você raramente lê é romance romântico e fantasia. Um livro que você abandonou? Vários, nossa, eu já abandonei muitos livros, mas os últimos, assim, que eu lembrei, que eu coloquei aqui, é Precisamos Falar sobre o Kevin, Toda Poesia, Lolita, A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Não tenho, assim, nenhum problema em abandonar livros. Quando eu tô lendo e eu não gosto, eu paro de ler, já deixo separado num cantinho assim e troco no sebo. Lugar preferido para ler? Com certeza na rede, ali fora, embaixo das árvores. Eu acho que já deve ter aparecido esse lugar em algum vídeo aqui do canal. Lugar perfeito para ler. Bebida preferida durante a leitura, com certeza é um cafezinho. Faça chuva, faça sol, pode estar -1 grau ou 40 graus. Sempre um cafezinho. 23. O que fazer em momentos de ressaca literária? Eu não faço nada e eu simplesmente, a vontade de ler retoma, assim, depois de um tempo, sei lá, um mês. A minha alma sempre volta para a literatura, eu preciso da literatura para viver, então, quando eu tô de ressaca, eu respeito o meu corpo, a minha mente, e depois de um tempo, assim, um mês, dois, eu retomo a leitura, naturalmente. Um livro que te fez passar a noite em claro lendo, e o único livro que eu consegui pensar é O Colecionador. Eu nunca fui essa pessoa que passa a noite em claro lendo ou fazendo qualquer coisa. Eu sou uma senhora que precisa dormir entre 8h30 e 9 horas, então no Colecionador é o único livro que eu lembrei, assim. Eu acho que foi o único realmente que eu passei a madrugada lendo, sei lá, eu terminei de ler, era 4 e pouco, e eu terminei de ler assim, surtada, explodiu minha mente aquele livro, eu amei quando eu li. 25. O que te motiva a ler? Tem uma frase do Saramago que é a seguinte: o motivo pelo qual se abre um livro para ler é o mesmo por que se olham as estrelas, querer compreender. E eu acho que é muito isso, é um desassossego que eu tenho dentro de mim, uma vontade de compreender a mim mesma, compreender o outro, compreender o mundo. Eu sinto que os livros, eles tornam a vida mais leve, mais fácil, sabe? A gente consegue atravessar os desafios de forma mais tranquila, com a ajuda da literatura. Então, esses são algumas das coisas que me motivam a ler. Então era isso. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo.